Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça. Ele que tem 25 anos de advocacia e 11 de Superior Tribunal de Justiça, ou seja, não é pouco tempo não, né, gente? É muito tempo aí e já viu muitos processos. Ministro, por falar em processos, como é que está essa questão? Dá tempo de analisar tudo? Quantos processos o senhor analisa ali por mês? Olha, Denise, é difícil, ou seja, desde que eu cheguei no tribunal, o que eu tenho percebido é que eu tenho tido um aumento de cerca de 20% por ano. Né? Quantos são por ano? O ano passado, eu acredito que eu julguei cerca de 13 mil processos. Nós somos, na seção criminal, nós somos 10, então a distribuição é equivalente, então cada um de nós, ou seja, os 10 ministros julgaram cerca de 130 mil processos no ano passado. É muita coisa. É muita coisa. Você o brasileiro, ele tem isso no direito penal, você tem o direito privado, você tem o direito público. O brasileiro, por tradição, ele gosta do confronto, ele gosta do contencioso. Essas soluções alternativas, que você vê conciliação, arbitragem, mediação, no direito penal, a justiça restaurativa, essas soluções alternativas, elas estão começando a florescer agora. Eu nunca aprendi isso na faculdade, nunca me foi ensinado. Hoje não, hoje você já tem aulas, né, os especialistas nisso. Então, essa geração mais nova que está se formando, ela já tem isso como um caminho para solucionar os conflitos. Ela sabe antes de chegar, de entrar com uma ação, ou mesmo durante a ação, ou seja, ela já está com uma cabeça mais aberta, né? Ou seja, até, por exemplo, você tem, eu acho que aqui no Distrito Federal, você tem uma obrigatoriedade em determinadas ações de se tentar uma conciliação prévia. A ação não prossegue se não existir uma tentativa inicial de conciliação. Então, já há essa mentalidade, mas mesmo assim a quantidade de processos é uma quantidade muito grande. Agora, por que demora tanto? É só a quantidade? Eu vou até me referir a um caso, o ministro outro dia até viralizou um vídeo onde o senhor faz um comentário sobre o caso de um advogado que por 9 anos, ele aguarda há 9 anos um julgamento em que ele é acusado de se apropriar de alguma coisa do seu cliente e que está até hoje esse caso, o próprio advogado se defendeu, ele chorou na audiência. É isso mesmo, 9 anos para julgar um caso? Ou seja, você tem... Denise, outro dia eu fui dar uma aula para operadores do direito da América Latina, né? Ou seja, tinha gente do Uruguai, gente da Argentina, do Chile, do Equador, Costa Rica. E eu falei, olha, eu vou tentar explicar o sistema judiciário brasileiro, mas os não estranhos se não conseguirem compreender. Porque nem eu, muitas vezes, eu compreendo, porque nós temos realmente várias idas e vindas. Então, você já tem uma dificuldade, sim, de ser um sistema embaralhado, né? A própria legislação cria vários caminhos alternativos, recursos aqui, você pode fazer isso, aquilo outro, né? Então, você tem esse problema. Mas você tem um problema também da falta de estrutura, né? Então, como a judicialização dessa, por exemplo, com um país que prende alguém por roubar 3, 4 desodorantes, acha que tem que se processar essa pessoa, etc., você acaba não tendo uma estrutura suficiente para atacar tudo o que está acontecendo no dia a dia. Então, a situação desse advogado foi um crime relativamente simples, ou seja, ele tinha sido acusado de apropriar de recursos de uma cliente, e que a investigação não era nem a ação, ou seja, aquele período anterior à ação penal, ela já durava 9 anos. A própria polícia falou, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, o processo estava na mão do Ministério Público, o Ministério Público tinha 3 caminhos. Oferecer a denúncia, ou seja, falar, olha, essa pessoa realmente cometeu o crime assim, 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 propor um acordo, que a gente chama de acordo de não persecução penal, uma possibilidade de se compor sem que tivesse uma ação penal, ou simplesmente falar, não tem crime aqui, vou arquivar esse processo. E o Ministério Público não fez nenhuma das 3
soluções. Ele Ou optou seja, por 9 ficar anos parado. ficou E o naquele... processo ficou, ele andou durante um determinado período, depois ficou um período de 4 anos parado, depois teve uma diligência aqui, outra ali, juntou um documento aqui, outra ali, mas nada de efetivo foi feito. E existe na Constituição brasileira um dispositivo que garante a duração razoável do processo, ou seja, você tem direito a ser, você pode ser investigado? Pode, mas desde que essa investigação tenha um prazo razoável, uma duração razoável. Então, o que nós entendemos naquela oportunidade é que, nesse caso concreto, tendo em vista o fato de ser um crime simples, envolver só um réu, etc., existir claramente uma inércia do Ministério Público, era caso de trancamento, nós encerramos a ação ali naquela hora. Pois é, porque os políticos, inclusive, reclamam muito, né? Eles dizem que aí passa lá vários anos, não é julgado, e aí ele vai para a campanha, né, esse período que nós estamos agora, com um aposto, né? Fulano de tal candidato é aquele que se meteu no escândalo A, B ou C, ou seja, aí o caso não é julgado e ele fica lá sem saber se ele se diz inocente, mas aí os adversários dizem que ele é culpado e a campanha passa e nada é esclarecido. Como é que resolve essa situação? A gente tem aí tantos casos, né? Dá até para citar aqui, mas eu não sei se pode, porque como envolve candidato, aí depois vai pedir direito de resposta, é um problema. Então vamos ficar só, não vamos fulanizar, como diria Marco Maciel. Mas como é que resolve, ministro? Olha, como falei do sistema prisional, você não tem uma solução simples, né, para um problema complexo desse. Eu acho que a gente peca pela prevenção, a gente deixa que esses crimes aconteçam. Né? Se você tivesse, por exemplo, envolvendo aquilo que envolve o Estado, né, ou seja, verbas públicas, se você tivesse um trabalho de acompanhamento efetivo, você detectaria determinados abusos, determinadas ilegalidades no seu início, né? Como isso não funciona, às vezes você demora anos para detectar algum determinado problema, que às vezes vai se prolongando e vai se repetindo, né? Aquele problema que seria de simples solução ou simples investigação, ele começa a tomar um tamanho muito maior, né? Então, você tem uma complexidade, você vai precisar fazer quebra de sigilo, verificar conta, busca e apreensão, verificar documento, ouvir as pessoas envolvidas, em vez de, no lugar de ser uma, duas pessoas, já começa a ter a quantidade de testemunhas muito maior, de réus, porque um vai cooptando o outro, né? Então, aquela investigação que, se detectada a ilegalidade logo no início, seria simples, não. Né? Ou seja, ela acaba se aprofundando e aí falta a estrutura. Né? E você tem um outro problema, que é um problema muito sério, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, você tem uma realidade em São Paulo, você tem uma realidade no Rio, você tem uma realidade em Minas, Brasília, mas tem uma realidade completamente diferente no Amapá, no Acre, Rondônia, Roraima. Né? Ou seja, são extremos. O Brasil é um país de extremos. Então, você tem uma estrutura aqui que você não tem lá. E hoje em dia tem mais um problema, que são esses crimes, os novos crimes, né? Os crimes eletrônicos, né? Crimes digitais, você tem problema da criptomoeda, você tem... E aí, é o que eu sempre falo, o criminoso, ele não tem limites, ele age abertamente, para ele não tem problema, ele está descumprindo a lei, ele sabe disso. Agora, o Estado não, o Estado, para ter uma investigação eficaz, ela tem limites para atuar, o Estado tem limites para atuar, tem garantias a respeitar. Então, isso sempre dificulta um pouco. O senhor falou esse negócio de crimes virtuais aí. Tivemos esta semana a questão do grupo de WhatsApp de empresários que começou ali a criticar, enfim, a dizer que, olha, se Lula for eleito, tem que ter um golpe. Enfim, eles estavam, segundo os seus advogados, era um desabafo, é um grupo de WhatsApp, quer dizer, uma coisa privada, né, que não é uma coisa, eles não estavam no meio da rua pregando um golpe, nada disso. Aí, de repente, teve uma busca e apreensão, já está essa confusão envolvendo ali, que tinha uma conversa de não sei quem com Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Uma conversa de WhatsApp, ela pode servir num grupo privado. É crime ou não é crime? Como é que o senhor avalia isso? Você vai ter que avaliar, ou seja, eu não tive acesso, ou seja, eu vi uma ou outra notícia sobre o fato.
né? A própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não foi dada, que eu saiba, não foi dada publicidade a ela, ou seja, ninguém sabe o que foi realmente aprendido, a dimensão do que eles aprenderam, ou seja, tivemos a esse dimensão do que vazamento aí, por enquanto, né? exatamente. Mas eu acho que essa questão, ou seja, não existe, que a gente fala muito no direito, não existe direito absoluto, né? Você não pode falar que eu tenho plena liberdade para isso ou para aquilo. Então, a liberdade de expressão, mas ela esbarra um determinado Tem limite, ponto. Ela né? tem limites. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele tomou posse no TSE, eu não posso, por exemplo, admitir a liberdade de expressão de incitar a violência, incitar um crime. Então, você tem realmente que ter a liberdade, sim, mas até um determinado ponto. Nada é absoluto, nada é pleno. Então, por exemplo, a gente fala, eu tenho direito à privacidade. Tenho, mas até um determinado ponto. Uma ordem judicial pode apreender o meu celular, pode quebrar Claro, meu sigilo de e-mails, pode quebrar meu sigilo de correspondência, pode fazer tudo isso. Então, tem essa questão. E a Nesse pessoa tem caso, que estar ciente tem que do estar que ciente pode... disso. Que O que pode... eu acho engraçado é que são determinadas pessoas que defendem a liberdade de expressão, mas são as primeiras a recorrer à própria... se queixam daqueles que falam contra elas, né? Ou seja, a liberdade de expressão para elas. Se alguém, vamos dizer assim, as ofende, elas tomam as iniciativas, vão a juízo, vão a calúnia, injúria, difamação, querem ressarcimento financeiro pelas ofensas sofridas, etc. Então, é muito engraçado no Brasil, né? Tudo assim, né? Ou seja, eu posso, mas os outros não. Os outros não podem. É tudo até que ponto que a gente vai ver, né? Quando pisa no meu calo, está errado. Quando pisa no do outro, está certo. Não pode ser assim, né, ministro? E no direito, a gente tem que olhar com muito cuidado caso a caso. A gente vê determinadas situações que aparentemente são iguais e que existem detalhes que mostram uma coisa ou outra, né? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado isso. Agora, tem um outro processo que todo mundo reclama, que diz o seguinte, aquele processo lá das fake news e também dos atos antidemocráticos, que o próprio Supremo, ele investiga, ele julga, ele faz tudo num processo só. Está certo? Isso, é assim mesmo? Denise, o Supremo decidiu que está certo, né? Então, quem sou eu para falar que está errado? Ou seja, não é um procedimento normal, não é um procedimento corriqueiro. Ou seja, realmente você tem uma divisão de competências, né? Então, cada um vai até um determinado ponto da sua atuação. O Ministério Público tem sua responsabilidade, o juiz tem sua responsabilidade. A gente fala muito que o juiz não pode agir de ofício, ele não pode agir sem provocação, ele tem que ser provocado em determinadas situações. Mas nesse caso, ou seja, do Supremo, pelo que eu sei, o que aconteceu, o que justifica a atuação do Supremo, são duas coisas. Primeiro, que os crimes que deram causa ao inquérito teriam sido cometidos praticamente dentro do próprio ambiente do Supremo, ou seja, envolvendo aquele problema de crime digital, né? Houve aquelas ameaças, não sei, teve um dia que eles foram com fogos na porta do Supremo e tal. E jogando os fogos virados para exatamente o para o Supremo. tribunal, não As era uma coisa para ameaças, cima. ou seja, o Supremo era efetivamente ameaçado. E, por um outro lado, você não via também nenhuma ação por parte daquele que, em tese, seria o responsável para tomar iniciativa para apurar esses fatos. Eu acho que, nesse contexto, houve uma excepcionalidade que o Supremo aproveitou para para dar o pontapé inicial. Mas não é o normal. Não é o normal, não é o normal. Outra coisa que todo mundo critica muito é o excesso de decisões monocráticas no próprio Supremo, né? Tivemos aí vários casos e o próprio ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, disse, olha, temos que reduzir essa questão das decisões monocráticas. O ministro Dias Toffoli também abordou muito esse tema, mas continuam as decisões monocráticas. Por que não ficam mais O que acontece, né? Ou seja, você no tribunal, você tem um tipo de decisão que é a decisão monocrática, mas o tribunal, por essência, ele atua de forma coletiva, né? Ou seja, cada tribunal tem sua divisão interna, ele atua, por essência, de forma coletiva em turmas, em sessões, em plenos, ou seja, câmaras, cada um tem sua denominação, mas são órgãos coletivos.
Mas o que acontece na prática, eu tenho experiência pelo meu tribunal. É isso que eu estou falando. Eu recebo, por exemplo, todo dia eu recebo 50, 60 habeas corpus. Todos os dias. Eu não tenho condição de julgar isso coletivamente, todos os processos. É impossível. 50, 60 Por dia. Habeas corpus. Sem contar as outras naturezas de processo. Você tem recurso especial, você tem medida cautelar, você tem recurso de mandado de segurança, você tem conflito de competência, você tem agravo em recurso especial. Então, uma série de processos. Então, você recebe, por dia, 60, 70 processos. Por dia. Cada um de nós recebe 60, 70 processos por dia. E aí vai a pergunta, como é que você vai julgar isso tudo no órgão colegiado? Você não consegue. Então, o primeiro passo foi, aquelas decisões que são corriqueiras, ou seja, que já há um pensamento da casa sobre aquela tese, já está pacificada, elas podem ser decididas monocraticamente. Vamos levar para o órgão colegiado, único, exclusivamente, as decisões mais complexas, polêmicas, de uma repercussão maior. Só que, na prática, pelo volume de processo, você acaba avançando nisso. Porque senão você corre o risco, inclusive, de represar e demorar para julgar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na terça-feira, nós somos 5 na turma, nós levamos para julgamento 470 processos. Nossa, quantas horas? Ficou julgando isso tudo. E aí, o que acontece? Grande parte desses processos que são julgados na turma, eles são julgados assim, nós conversamos, nós distribuímos os votos antes do julgamento, e aqueles processos que são objeto de concordância e que não há o interesse de sustentação por parte do advogado, eles são julgados, que a gente chama em bloco. Então, olha, os processos tais estão julgados, da forma que o relator igual apresentou. Votação na Câmara, rejeita em bloco. Exatamente. Mas os aí todo mundo já conversou, aquele negócio todo. E aí sobram os processos em que os advogados pedem o que a gente chama de destaque ou então pedem o direito de falar. Sustentação oral. Sustentação oral. Nós tivemos, na tarde de terça-feira, foram 35 sustentações orais. Numa tarde? Numa Quanto tarde, tempo? Ou seja, você tem processos... Quanto tempo eles podem falar? Processos em que ele pode falar 15 minutos e tem outros processos que ele pode falar 5 minutos. Mas aí você tem que ter em mente, primeiro, que se o Ministério Público também tem direito à fala, você tem que ter em mente o tempo que nós vamos falar, ou seja, quem vai votar, vai debater, muitas vezes você vai debater, eu concordo, o outro não concorda, eu digo A, o outro diz B, essa coisa toda. Então, resultado, nós começamos a sessão às 2, deu 7 horas da noite, não dá mais. Os processos que não terminaram... Julgados? Não, nós julgamos a grande maioria, mas ficaram 15 sustentações para a próxima terça-feira. E aí vai, porque vai chegar na próxima sessão, eu já olhei, a minha pauta da próxima sessão são 109 processos. Eu vou levar para julgar 109 processos. Mas não era o caso, então, de pegar mais dias ali de sessão? E aí você tem um outro problema. Quando é que você vai receber advogado? Quando é que você vai trabalhar? Porque poder pensar. Pensar, você tem que preparar esses processos todos. Né? Você tem o tempo da sessão mesmo. Então, é uma série, você veste um santo aqui e descobre outro ali. Por exemplo, eu recebi, na segunda-feira eu devo ter tido audiência e devo ter falado com 20 advogados. Hoje de manhã foi a mesma coisa, foram mais 15, 20 advogados. Então, e é assim, a coisa vai. Se eu não tiver tempo de falar com os advogados, eles vão reclamar, mas peraí, não recebe advogado. E quando eu falo advogado, é advogado do Ministério Público, para não falar só fala com advogado. Recebo o Ministério Público também. Ou seja, está igual fila do INSS. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco, porque o que será da Lava Jato? Acabou mesmo? No próximo bloco, a gente vai tratar desse assunto. Não saia daí, voltamos em 2 minutos.